Vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 4, verso 32 ao verso 36. Na verdade, eu quero o verso 36, mas para contextualizar o que estava acontecendo, vamos ler do verso 32 em diante. Atos 4, 32 a 36. Diz a palavra do Senhor assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhuma necessidade entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Até esse ponto, Deus e Pai soberano, louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, esse aqui é um recorte da comunidade cristã, um recorte dos crentes primitivos. A gente chama o início da igreja assim, da igreja cristã assim, né? A igreja primitiva, essa igreja nos primeiros 100, 200, 300 anos. E eles estavam reunidos como sempre, estavam fazendo. E era esse o espírito da igreja. E aqui vai mencionar um irmão nosso, que nós conhecemos com o nome de Barnabé. Nós conhecemos esse irmão com o nome de Barnabé, mas o nome dele não era Barnabé. O nome dele era José. Mas naquele grupo da igreja, ele ficou conhecido como Barnabé. Era um apelido, pastor? Não é que era um apelido, mas era muito natural as pessoas serem chamadas ou terem seus nomes modificados, nomes mesmo modificados, por um atributo que essa pessoa possuía. E isto era uma prática, inclusive, milenar, muito antes desse dia aqui, em que a igreja conhecia esse irmão José, pelo nome de Barnabé. E há um motivo pelo qual ele era conhecido como Barnabé. Como eu falei agora mesmo, haviam características nas pessoas que sobressaíam. E essas características, muito provavelmente, elas tomavam a cena principal e alguém começava chamando esta pessoa pelo nome, por essa característica. Ela era quase que acrescentado um sobrenome a ela. Não era sobrenome, porque nessa época não existia sobrenome, mas quase que acrescentado um codinome a essa pessoa. A gente viu isso aqui em Queimados, né? De onde é que você acha que saiu Sérgio do Gás? Fulano da Vila Vintém. Beltrano de não sei aonde. Que deve dizer que saiu essas coisas. Esses nomes, essas coisas, essas ideias surgiram de um passado que a gente não tem nem ideia desse passado. E aqui, em algo assim muito distante, nos primórdios da civilização, havia esse costume. Inclusive, eu não sei como é que isso começou, se foi Deus que começou isso, ou se começaram isso e Deus foi nessa linha aí, mas era natural, desde o Velho Testamento, desde o início, que Deus mudasse o nome daqueles que eram chamados.
E essas pessoas que eram chamadas tinham seus nomes mudados e gozados. Será que é coincidência? Provavelmente não era, né? Mas essas pessoas tinham seus nomes mudados e elas cumpriam a ideia a qual o seu nome as relacionava. Elas viviam esse nome. Esse nome não era apenas um nome do nada, igual a gente escolhe nome de filho. Eu vou escolher Antônio, porque eu acho Antônio bonito, porque meu avô se chamava Antônio. Eu tive um professor chamado Antônio e eu gostei muito dele. É assim que a gente escolhe nome para filho, né? Mas, né? Pois é assim que a gente escolhe nome para filho. Mas nessa época, botar um nome tinha que ter a ver com alguma coisa sobre você. Então, nós estávamos nessa reunião, uma reunião muito interessante, onde todos estavam trazendo tudo. Barnabé vendeu um campo, José vendeu um campo, deu todo o campo, vendeu um campo para a obra do Senhor. Aí agora, no final dessa descrição, está aqui escrito que José, a quem eles chamavam Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa é a passagem que eu quero ler com vocês para começar a fazer essa reflexão. Significado de Barnabé. Barnabé, filho da consolação. Barnabé, filho da consolação. Como é que deveria ser esse irmão na igreja, né? Esse irmão na igreja devia ser aquele irmão, né, que exortava as pessoas. Exortar, naquele primeiro sentido de exortar, animar. Exortar, incentivar. Exortar, trazer para si e colocar a pessoa para cima. Exortar. Barnabé era esse camarada que quando alguém chegava para falar suas lamúrias e suas tristezas, ele consolava, ele animava. Estava triste? Vai falar com Barnabé. Quem que falava com Barnabé, conversava com Barnabé, saía consolado. Saía entendendo que a sua tristeza não era tão forte assim. Saía melhor. Eu estava tão para baixo. Fui conversar com Barnabé. Fui conversar com o irmão José. Ele não podia ser chamado José. Fui conversar com Barnabé. Aquele que consola. Aquele que levanta a gente. Aquele que dá uma animada na gente. Quantas vezes a gente está assim de baixo astral, né? Aquele dia que está tudo escuro. O dia está claro, mas quem está escuro é você. Eu preciso de uma pessoa tipo Barnabé para conversar. Você até ri. A gente fala assim, cara, você está fazendo eu até rir. Porque você está conversando com um Barnabé. Alguém que te põe para cima. E aí era assim que esse irmão José era conhecido lá na comunidade. E ele era chamado por esse nome. Barnabé. Barnabé. Então seu nome foi mudado ali. Eu vou dizer que foi mudado pela comunidade porque está escrito aqui nessa linha. Mas era costume de Deus mudar o nome das pessoas. E aí eu vou dizer assim, de acordo com o chamado da pessoa, de acordo com a missão da pessoa. O chamado, a missão, e nós temos muitos exemplos disso. O nome do cara era Abrão. Não era Abraão. Ele era Abrão. Abrão, Abrão, vem cá. Abrão para lá. Abrão, Abrão, Abrão. Ele era fiel ao Senhor. Ele
ele via aquele monte de deuses para lá e para cá. Ele falou, não, só deve ter um Deus nessa vida. Isso não deve ser assim, não. Não pode ser assim. Não pode ser assim, não. É Deus demais aí. É muita idolatria. Isso não pode ser assim, não. Até que um dia Deus se revelou para ele. E chamou ele. E disse, por causa disso, eu vou mudar teu nome. Porque agora você vai se chamar Abraão. Você vai ser pai de muitas famílias. E aí trocou o nome dele. Chegou passada, Sara, não me chama mais de Abrão, não, me chama de Abraão. Mas por quê, meu velho? Deus disse que eu vou ser o pai de muitas famílias e trocou o meu nome. Diz Abraão. Estou falando assim de uma forma muito não tão técnica. Porque se eu for em cada versículo de tudo que está escrito aqui, mas você sabe que Abraão mudou o nome era Abrão e se tornou Abraão. Também Jacó foi outro, lutou com um anjo de Deus. Na verdade, eu estava lendo essa passagem dessa luta. Era um anjo de Deus porque disse que era um anjo de Deus, mas inicialmente ele lutava com um homem. E lutou durante a noite toda. Gente, lógico que isso é uma narrativa simbólica, é uma narrativa enigmática. Quem é que vai lutar com Deus se vai prevalecer? No sentido de vencer. E esse anjo, então, no final da luta, vendo que ele foi até o fim, não desistiu. Ele passou a faca na coxa dele, ele ficou manco. E aí Jacó mancava. Depois dali. E aí foi dito, visto que você prevaleceu, não sucumbiu, seu nome será Israel. Israel é aquele que permanece, aquele que fica. E ele vai continuar a linhagem. E aí, se você pensar um pouquinho no povo de Israel, quantos povos quiseram dominar Israel? Meu Deus do céu. Nem o pastor Valmir sabe, que é historiador, de tanta gente que brigou com Israel para dominar Israel. Israel perdeu o terreno, ficou vagando, espalhado pelo mundo e não sumiu como nação. Gente, como isso? E depois de séculos, volta a se reunir como nação. Eu até me arrepio quando falo uma coisa dessa. Israel, aquele que permanece. Hitler tentou matar quem? Destruir quem? Israel. Exterminar todos os judeus, o Holocausto. Nem com uma campanha militar para exterminar um povo espalhado pela terra. Nem com... Porque o nome dele é Israel, aquele que prevalece. Aquele que fica. Hamas está perdendo tempo dele com Israel. Era só ler a história. Não adianta não, essa gente não acaba. Não adianta. Não adianta, eles não vão acabar, eles não vão se curvar, eles não vão, porque eles têm isso no nome deles. Eles têm isso no nome deles. Está no nome. Israel, aquele que prevalece. Aquele que fica. Não tomba Israel. Era só olhar para o nome do país. Não vai ter como vencer esses caras. Por quê? Porque olha a história. Olha a história. Eles já perderam a própria terra. E conseguiram sobreviver. Misturado. Misturado não, né? Eles não se misturaram. Mas espalhados. Olha que coisa fantástica.
espalhados, mas não misturados. Espalhados, mas não misturados. Se tivessem se misturado, teriam perdido sua identidade. Espalhados, mas não misturados. Eles sabiam quem eles eram. Estou aqui, não sou daqui, tenho que cuidar da minha família, com os vivendo nesses costumes aqui, mas com os nossos costumes preservados. É o anjo lá que mudou o nome dele. Jacó não. Jacó não, você se chama Israel. Aquele que prevalece. Aquele que fica. Ninguém vai derrotar você assim, não. Olha só. Mas também Paulo. Olha Paulo. Paulo, né? A gente chama até de Paulo, mas o nome do cara era Saulo. O nome dele era Saulo. E ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Há uma passagem aqui que ele fala sobre as suas credenciais, uma pessoa de dar inveja. Uma pessoa de dar inveja, temente, cumpridor da lei, fariseu, alguém firme, orgulhoso do seu ofício. Paulo era aquela pessoa cumpridora, né? Não é a palavra, não era essa, mas cumpridora, literal, do seu papel. E por isso se orgulhava. Tanto é que ele pediu carta. Eu vou para Damasco, criar uma carta. Vai que eu encontre algum cristão por lá, né? Vai que tem cristão por lá. Olha, uma pessoa dessa, meu Deus do céu. Vai que tem. Saulo, tu está saindo de férias, Saulo. Vai para Damasco, relaxa. Não, ele não estava saindo de férias, mas eu estou só brincando. Eu falei, tu está indo para. Diz o texto que ele pegou, caso ele encontrasse. Quer dizer, ele não foi para encontrar. Ele não saiu, a missão era outra. Ele estava indo na estrada de Damasco. Mas caso encontrasse, ele aí levou uma cartinha na manga, tal. Eu vou poder prender e vou estar amparado pela lei. Olha só. Uma pessoa dessa, né, irmãos? Uma pessoa que tem um poder desse, né, irmãos? Tem que aprender a ter poder de outro jeito. E aí, na estrada de Damasco, não sei de onde a gente tirou isso, irmãos, que ele caiu do cavalo. Na verdade, a Bíblia nem fala em cavalo, a Bíblia fala que ele caiu no chão. A gente é que colocou ele em cima de um cavalo. Na Bíblia não está escrito que ele caiu do cavalo, a gente é que diz isso. A Bíblia diz que ele viu uma luz e caiu no chão. Gente, para uma pessoa desse nível, ajoelhar-se, cair no chão, prostrar-se no chão, ficar cego, vai agora, continua, quando chegar lá, vai encontrar um homem vai te procurar lá, o Ananias vai te procurar e vai falar um negócio bom para você. E ele agora vai receber uma oração de um cristão. Ele não entende o que está acontecendo, ele vê a luz, ele fica perdido, ele fica 3 dias cego. Depois de 3 dias, né, irmão? 3 dias cego, esse negócio vai continuar. Aí chega um irmãozinho, esse homem agora cheio de poder, com carta para prender os crentes no bolso. Esse irmãozinho faz uma oração, tira as escamas do seu olho, ele vê, e ele naquele momento ele entende a palavra, ele entende o evangelho, ele recebe Cristo no seu coração, e de um perseguidor ele passa a ser um pregador da palavra. Lógico, vai levar alguns anos para ele começar a pregar a palavra, mas ele passa a ser um missionário. 10 anos depois, ele estava na primeira missão organizada pela igreja, para que ele fosse abrir igrejas. E com quem ele contou? Ah, sim, e o seu nome? Que era Saulo.
passou a ser um outro nome. Passou a ser Paulo. Porque Paulo quer dizer pequeno. Você é grande, né? Você agora vai ser pequeno. Paulo quer dizer pequeno. Quer dizer humilde. Tudo que ele não era. Humilde. Pequeno. Ele era um grande homem. Você agora vai ser conhecido como pequeno. Quando as pessoas diziam Paulo chegou, as pessoas não entenderam, o pequeno chegou. E esse homem agora, ele se submete. Inclusive, ele não era uma pessoa acreditada da igreja logo no início. Nós precisamos da intervenção de Barnabé para levá-lo aos círculos da igreja. Os crentes pensavam que era uma grande armadilha. Esse Paulo é traidor, é X9. Esse Paulo está querendo conhecer todo mundo, aonde é que a gente se reúne, por onde a gente anda, as horas que nós estamos, tal, e depois vai vir um Roma e vai levar todo mundo. Esse Paulo é X9. A igreja não aceitou Paulo de cara, não. Ele era ruim. Ele era conhecido como ruim mesmo. Ele era conhecido como um camarada que era zeloso da sua tradição farisaica e estava indo atrás daqueles que estavam denegrindo aquela fé. Era assim, Paulo. Não é possível que ele mudou tanto. Não é possível. Eles acreditavam no poder de Deus, mas tinha um certo limite para acreditar. E Barnabé precisou fazer discurso, levar Paulo nas reuniões, apresentar Paulo para os irmãos. E Paulo cumpriu esse papel. Agora ele era o pequeno, agora ele era humilde, agora ele não usava mais as suas credenciais. Quando ele apanhou na cara, em certa ocasião que ele foi preso, ele falou assim: ué, vocês aqui batem na cara de cidadão romano? Como é que é? Você é um cidadão romano? Sim, cidadão romano. E você não podia bater num cidadão romano, porque era um título que as pessoas tinham, alguns de nascimento e outros porque compraram o título de cidadão romano. O cidadão romano era aquela pessoa que, se fosse pega pelas autoridades, teria de cumprir todos os trâmites legais. E Paulo agora, ele abre mão de todas as suas credenciais que poderiam curvar muitas pessoas diante de si, para ser o humilde, para ser o pequeno, porque Deus o chamou para esse ministério. Para ser o maior, tem que ser menor. Para ser o maior na casa do Senhor, tem que ser pequeno. Tem que ser humilde. E o que não fez, qual foi a obra desse homem? Não só plantou as igrejas, muitas, quase, a grande maioria, como também formatou a fé cristã. A maior parte do Novo Testamento é escrito pelas cartas de Paulo. Olha só que coisa fantástica. Foi o pequeno que fez a maior parte do trabalho escrevendo o Novo Testamento. Foi o pequeno. E aí eu refletindo sobre essas ideias, né, de trocar nome, pensando sobre essa ideia de mudar nome, eu fiquei imaginando, né, irmãos? E seria uma coisa muito interessante nós aqui imaginarmos isso também. Você é um chamado do Senhor? Sim. Você acredita que você foi um chamado do Senhor? Qual o nome que o Senhor te deu? Qual o novo nome, diferente do nome de nascimento, que o Senhor te deu? Já parou para pensar? Qual o nome que você teria? Qual o nome que você teria, que você daria para você? Qual a característica do evangelho que é mais forte em você
e que te apontaria um nome. Pastor, talvez o meu seja preguiçoso, porque eu não gosto muito de ler a Bíblia, não. Outra brincadeira, né? Mas que traz um fundinho de verdade, né, irmãos? Pouco profundo, superficial. Eu esqueço a revista da escola bíblica toda vez, meu Deus do céu. Quando eu lembro de levar, eu esqueci de ler em casa a lição da semana. Dá um nome para isso. Há pessoas que se caracterizam também por essas coisas. A gente estava vendo aqui só coisas fantásticas, mas Deus me chamou para fazer uma obra. Deus me chamou para exercer um ministério. Qual ministério? O meu. O meu ministério. Não é um ministério de multidões, é um ministério pessoal. Não é um ministério institucional, é um ministério pessoal, só teu. Uma coisa é o ministério da instituição, outra coisa é o teu ministério. O que Deus chamou você para fazer? Qual é a tua? É a pergunta que eu faço. Dentro da igreja. Onde você se encontra? Qual seria seu novo nome? É isso. Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Como me chamariam? Como me conheceriam? Ou como os irmãos me conhecem? Tem gente que é conhecida na igreja, crente turista. Pejorativo, né? Mas tem um fundo de verdade aí. Gente, a igreja precisa tomar consciência do seu papel de chamada. Eu não sou chamado sozinho. Todo mundo aqui é chamado. Não interessa a idade que tenha, não interessa o que você faz da vida, todo mundo aqui tem um chamado. É impossível você estar aqui dentro dessa igreja do nada, à toa, sem um chamado. Você abriu mão da sua manhã de domingo, levantou cedo, veio para cá. Cadê o chamado? Qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? No que você está engajado? Dá para mudar o nome? Dá para me conhecerem por esse ministério pessoal? Com essas palavras, termino hoje. E você já entendeu aonde você precisa chegar. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Obrigado, Senhor.